Bom dia a todos. Um dos assuntos mais comentados na atualidade é qual seria a responsabilidade do governo federal, notadamente do presidente da República, no contexto da pandemia. Isso tem trazido embates sérios na área jurídica, com muita desinformação. Vamos explicar tecnicamente, juridicamente, não tenho a intenção de entrar no aspecto político, que não é o caso. Como que funciona essa repartição de competências dentro da nossa Constituição Federal? Nós temos diversos tipos de competências na Constituição Federal. Competência exclusiva, competência privativa da União e a chamada competência concorrente entre a União e os entes federados, estados, Distrito Federal e municípios. E a regra é muito clara. Numa situação desse tipo, a União edita as regras gerais. Aos estados, cabe suplementar essas regras gerais por meio de normatividade própria, por meio de legislação estadual, seja por lei ou seja por decreto. Mas a regra do jogo é dada pela União Federal. É ela que vai dizer qual a diretriz que deve ser seguida. A lei da pandemia, ela regula exatamente como deve ser feita essa distribuição. Ela diz o que é de competência da União e o que é de competência dos estados, mais precisamente no artigo 3º, que traz as medidas que devem ser implementadas por cada ente. Uma dessas medidas, e a medida que mais atingiu a toda a população, é a chamada quarentena. Dentro dessa quarentena foi-se colocado o chamado distanciamento social e restrição de atividades. No distanciamento social, todos nós já sofremos, verificamos que cada estado agiu de uma maneira e os municípios acabaram seguindo determinado pelo estado, que é o modelo federal. Esse que é o modelo federal. Só que por essa legislação, para ser aplicada a quarentena, havia necessidade de autorização do Ministério da Justiça. Então, o ente federado, Estado X, diria o que está acontecendo no seu estado e pede autorização ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde vai analisar, vai verificar com os seus técnicos e vai dizer, olha, eu autorizo o distanciamento social, autorizo a restrição de atividades, e o Estado, dentro do seu território, vai regular isso. E os municípios vão ter que seguir essa regulação. É o que é previsto na legislação. É uma forma de freios e contrapesos e é a forma que tem a União de gerir essa crise. É óbvio que a União tem outras responsabilidades. A União ela é responsável pelos serviços públicos essenciais na esfera federal, aeroportos, portos. A União pode, se for o caso, restringir acesso a outros estados, também porque é interestadual, isso é competência da União, e a União também pode, dentro desse sistema, impedir a saída e entrada de pessoas no território nacional. Também é competência da União, que diz respeito à própria soberania nacional. Pois bem, o que aconteceu com duas decisões do Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal falou, olha, não é bem assim essa regra. A regra tem que ser interpretada no sentido de que cada estado é responsável pela adoção dessas medidas executivas. Dentre elas, nós temos a quarentena, que, como nós já falamos, que está sendo englobado o distanciamento social e a restrição de atividades, sem a necessidade de pedir autorização para o Ministério da Saúde. Foram duas ações nesse sentido. A ADI 6341, que foi julgada no mérito no dia 15 de abril de 2020, e nós temos também a ADPF 672, que foi julgada no mérito no dia 13 de 10 de 2020.
Nós temos diversos votos nessas ações. Eu vou ler alguns trechos desses votos que ficam bem claros qual foi o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Esse voto é do ministro Alexandre de Moraes, que foi proferido no dia 15 de abril de 2020. Agora, as medidas de interesse regional, de interesse local, as medidas dos governos estaduais, distrital e municipais, que no exercício das suas competências constitucionais adotaram ou venham a adotar, sempre dentro de critérios técnicos, essas medidas restritivas, como a imposição de distanciamento e isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições ao comércio, atividades culturais, restrições à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidos como eficazes pela Organização Mundial de Saúde, pelos estudos realizados pelo Imperial College London, a partir de modelos matemáticos, é a ciência, é a técnica, embasando políticas públicas, decisões administrativas. Isso é possível no âmbito, repito, de suas competências constitucionais aos estados e municípios. De qualquer extravasamento, nisso não deve decorrer a quebra do nosso federalismo. Não é porque o município ou o estado eventualmente exageraram ou venham exagerar que nós devemos então romper a autonomia dos estados e municípios e acabar com o federalismo. Aí sim, a justiça deve anular todos esses atos. E continua a ministra Carmen Lúcia, no seu voto nessa mesma ação. Nesta fase inicial, parece invadir a competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para cuidar da saúde e exigir a autorização do Ministério da Saúde para a decretação das medidas de isolamento, quarentena, exumação, necrópsia, cremação e manejo de cadáver e restrição de locomoção intermunicipal. A competência da União para editar normas gerais em matéria de saúde não pode servir de pretexto para a competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios seja reduzida ou suprimida pela legislação nacional. Interessante, parte do voto do ministro Gilmar Mendes. Ele diz, a página 140 dessa mesma ação direta de inconstitucionalidade. Até já tive a oportunidade de ressaltar, presidente, que é o presidente do ministro, que neste momento, de maneira bastante salutar, vis-à-vis a República Velha, estamos restaurando positivamente a política dos governadores. Os governadores passam a ter voz nessa sistemática, isto é, positivo, isto é, constitucional. Já na liminar, a DPF 672, em 8 de abril de 2020, que foi proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, ele diz na parte dispositiva, na decisão, determinar a efetiva observância dos artigos 23, inciso 2, inciso 9, 24, 12, 32 e 198, todos da Constituição Federal, na aplicação da Lei 13.979/2020, que é a lei da pandemia, e dispositivos conexos, reconhecendo e assegurando o exercício da competência concorrente dos governos estaduais e distrital e suplementar dos governos municipais, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como a imposição de distanciamento, isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrição de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas, entre outras, independentemente de superveniência de ato federal em sentido contrário, sem prejuízo da competência geral da União, para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário. Pois é, e no mérito foi confirmada essa liminar. Então verifiquem que, basicamente, sobrou para
a União Federal, já que essas medidas elas são as mais importantes, a União Federal coube ser a ordenadora de despesas nessas medidas executivas. A ela cabe financiar as ações de saúde, dar verbas, dar recursos, repassar recursos, como já é de sua competência, na esfera do SUS. E isso foi feito. Foram bilhões e bilhões e bilhões de reais para os estados que foram divididos entre os municípios. Foram bilhões e bilhões e bilhões de reais em assistência social, em programas para pequenos empresários, para comerciantes. Isso daí, pelo menos, para minimizar os efeitos dessa crise econômica que, na realidade, foi causada. Se certo ou errado, não estou aqui para dizer, porque não vou discutir se isolamento vertical ou horizontal é o correto, mas, de qualquer maneira, o que levou a essa crise foi isso, foi o distanciamento social, foi o fechamento, a restrição de atividades dentro dos estados, dentro dos municípios. Isso acabou sendo, de uma maneira, contornado, bom ou mal, pelo governo federal com a distribuição de recursos, auxílio emergencial, outros recursos, programas para pequenas, microempresas, para comerciantes, ou seja, a parte dela a União fez. Nesses mesmos votos, dizem os ministros que caberia à União gerenciar, coordenar essas medidas isoladas. Mas vejam bem, cada estado faz o que quer. É o que disse o Supremo Tribunal Federal ao julgar. Cada estado vira um pequeno país no que diz respeito à contenção da crise. Nós temos no nosso país hoje um problema muito sério, essa politicagem da pandemia. Como coordenar? Vejam bem, como coordenar um governo que não é aceito pela maioria dos estados? Se cada governador faz o que quer, pode fazer o que quer, como fazer uma coordenação efetiva nessa situação? O que acabou ocorrendo foi esse repasse de verbas, esse repasse de recursos, para que cada estado agisse como determinou o Supremo Tribunal Federal. Aí virou a bagunça que nós vimos. Cada um fez o que quis. Houve alguns municípios que foram contrários, que não queriam, porque os seus comércios, os seus serviços estavam sendo quebrados. Foram acionadas as instâncias judiciárias, que disseram que os municípios tinham que agir como determinado pelos estados, só que os estados ficaram sem as regras gerais da União, porque as regras gerais, isso daí que viria a ser o sistema de freios e contrapesos, já estava na própria legislação da pandemia, já estava na própria legislação do Sistema Único de Saúde, que diz que cabe à União, que cabe a edição de normas gerais. Dentro dessas normas gerais é que deveriam agir os estados. Os freios e contrapesos já estavam nesse próprio sistema. No caso de algum estado entender, não, eu tenho todo o direito de fazer isso, as pessoas vão morrer, vai quebrar isso daí. Se os estados não concordassem com essas normas gerais, aí sim os estados deveriam ir ao judiciário. Aí nós não teríamos a inversão do chamado federalismo cooperativo, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que as regras gerais passaram a ser dos estados e coube à União seguir essas regras gerais numa inversão do que é previsto na Constituição Federal. Então é verdade, sim, que a União ficou com muito pouco espaço para a contenção da crise, porque as medidas mais importantes, essas medidas, ficaram com os estados e ficaram com os municípios. Sobrando basicamente, na prática, para a União, ser a ordenadora de despesas. Dar dinheiro, repassar dinheiro e tentar, de uma maneira plausível, diminuir o problema causado por esse distanciamento social, por essa restrição de atividades, ao desembolsar, a repassar dinheiros
e material, que é o caso, insumo para os municípios. Outra observação que eu faço é que dentro do Sistema Único de Saúde também cabe à União ser a gestora. A União, ela edita regras gerais, ela dá o norte. Essa implementação de medidas dentro do Sistema Único de Saúde também é de responsabilidade do Estado, mas na ponta está o município. São os municípios que, na grande maioria das situações, que vão executar essas políticas públicas. Isso funciona da seguinte maneira: faltou algum problema, está tendo algum problema, faltou algum insumo no município. O município pede para o Estado. Se o Estado não tiver condições de suprir, está havendo algum problema, precisa de repasse, houve alguma emergência, pede para a União. A União verifica o que está acontecendo e repassa as verbas, ou a depender da situação, se for emergencial, repassa o material, adquire o material e acaba repassando o material dentro desse contexto para o Estado, que vai repassar para os municípios. Então a responsabilidade pela aquisição desses insumos está na ponta. Primeiro o município, depois o Estado. Qualquer problema que ocorrer vai pedir à União, porque a União já repassa verbas dentro dessa repartição de competências que nós temos, a repartição tributária dessas verbas para o Sistema Único de Saúde, e esse Sistema Único de Saúde vai funcionar, vai ser executado pelos municípios na ponta e também pelos estados, porque a responsabilidade pela saúde, ela é concorrente entre União, estados e municípios. Então, nós vamos verificar na situação de Manaus. Houve pedido para o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde não agiu, deve ser responsável quem não agiu. Vai ser responsabilizado, sem dúvida nenhuma. Não houve esse pedido, mas havia a premência de insumos. Vamos verificar quem errou. Foi no município? Foi no Estado? Ou seja, é fácil nós verificarmos isso, porque há uma comunicação entre os diversos membros, basta simplesmente ser feita uma apuração. No que diz respeito à vacinação, como que funciona a questão de aquisição de bens e serviços pela administração pública? A administração pública não pode pegar verbas e comprar determinado material sem saber se esse determinado material funciona. Essa é a grande realidade. Pensem o seguinte, vamos inverter a ordem das coisas. São adquiridos bilhões, 10, 20 bilhões em vacinas de um determinado laboratório. Depois, vamos verificar que essas vacinas que chegaram não são aprovadas pela Anvisa, porque a eficácia ficou em 30%. O mínimo estabelecido pelos órgãos reguladores é de 50%, mas 30%. E para que a pessoa não morra, 50%, ou seja, para o ímpar. E agora, que foram adquiridos 10, 20 bilhões, de quem é a responsabilidade? A crítica seria a seguinte agora: como que alguém adquire insumos hospitalares ou medicamentos, ou no caso vacinas, sem saber se a coisa funciona? Essa aquisição, quem ordenou essa aquisição vai ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa, sem dúvida nenhuma. E diriam, mas foi imprudente. Como que pode adquirir tanto sem saber? O que foi feito? O governo fez um convênio com uma das universidades mais reconhecidas do mundo, da Oxford, por meio da Fiocruz. Foi uma opção. Naquele momento, a opção do governo foi essa, porque era uma universidade reconhecida. Hoje, nós verificamos que a eficácia nos outros países, já que usa os mesmos insumos, a mesma técnica, é muito mais alta do que a da vacina chinesa, e é praticamente 1/3 do preço. E também tem a mesma eficácia das demais vacinas, da Pfizer, da Moderna, só que é muito mais barata. Foi feita uma opção de administrador. Foi feita uma opção. Surgiram diversos problemas, eu não vou questionar aqui, dizer se a administração está certa, está errada, acertou em muita coisa, errou em outra coisa, porque eu não vou ficar questionando a atitude e não vou ficar criticando ninguém também. A minha análise é técnica.
Mas quando se verifica esse tipo de compra, nós não podemos comprar no escuro. A administração não pode pegar 10, 20 bilhões e comprar no escuro, porque depois faltaria para adquirir de outras que efetivamente funcionavam. Isso foi feito há 6 meses, mais de 6 meses. Essa opção foi feita há um bom tempo, ninguém sabia o que ia acontecer na frente. Houve erros políticos sérios, óbvio que houve. Tá? Houve, lógico que houve, mas houve erro de todo mundo, porque é uma situação nova. Ninguém sabe efetivamente o que iria acontecer, ninguém sabe efetivamente quais as medidas que deveriam ser adotadas. Muito do que se entendeu pertinente àquela época, hoje se verifica que não é verdade. E a recíproca é verdadeira. O que tem de se deixar é de se politizar essa crise, essa pandemia, porque tem muita gente morrendo. Então vamos rezar, rogar a Deus para que saiamos disso da maneira menos prejudicial possível para retornarmos à nossa normalidade. Abraço a todos.